Boa noite, Moçambique, saudações ao mundo, saudações àqueles que nos acompanham a esta hora, a esta noite da quarta-feira, portanto, hoje é dia 9 de fevereiro de 2021 e este é o análise económica referente a esta data. Vamos avançar em relação a os temas que nós elencamos para serem discutidos, para serem debatidos esta noite e com a presença aqui, tanto de dois jovens que estão, portanto, a abrir o livro nesta componente da economia e nós vamos ajudá-los, eles também vão ajudar-nos e consigo, prezado internauta, vamos tentar compreender alguns desses aspectos. Quero saudar a presença do Nécio. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra estar neste espaço a debater assuntos de interesse, em particular nacional. Exato. Vânia, estreante, primeira vez aqui no nosso análise econômica, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Primeiramente, cumprimentar a todos que nos acompanham lá de casa e agradecer pelo convite. Muito bem, o convite foi lançado e assim também, prezado internauta que nos acompanha aqui, pedimos que mantenha-se aqui no análise econômica desta noite para podermos conversar. Hoje vamos, portanto, ser um pouco mais cáusticos, vamos ter apenas dois temas para podermos conversar. Estes dois temas são de real interesse para o debate econômico nacional e sobre Moçambique. Falando de Moçambique, vou começar por si. O Fundo Monetário Internacional esteve reunido em Maputo e poderá, segundo a informação que temos da reunião que se manteve, retomar, há uma possibilidade de retoma do apoio ao orçamento do Estado moçambicano depois deste interregno de cerca, portanto, de 6 anos. Estamos a caminho de 6 anos, portanto, depois do Fundo Monetário Internacional ter cortado o apoio a Moçambique. É uma boa nova, Nécio? De facto, é uma boa nova, porque estamos a falar por outras palavras, podíamos dizer que Moçambique está ou reconquistou a confiança, em particular do próprio Fundo Monetário Internacional e, por via disto, de outras instituições, possivelmente criadoras ou financiadoras de Moçambique. Por um lado. Por outro, ao longo do tempo em que Moçambique esteve sem este apoio, poderíamos assim dizer, com alguma felicidade, poderia eu dizer que soube lidar com os desafios que isso lhe impôs, por um lado. Por outro, o regresso deste apoio, ou o possível regresso deste apoio, denota, por um lado, que Moçambique está a superar, ou há boas perspectivas de superação das razões que ditaram a interrupção ou a suspensão destes financiamentos. Por um lado. Por outro, prevejo eu que não somente como um financiador de Moçambique, o Fundo Monetário Internacional pode ser, mas assim como pode vir a ser um orientador das finanças públicas de Moçambique. Exato. Portanto, há uma boa notícia na perspectiva de que o nome de Moçambique poderá já estar a ficar limpo nas praças internacionais, financeiras, nas praças financeiras internacionais. De algum modo eu diria que sim, porque o Fundo Monetário Internacional, o FMI, diríamos que em nenhuma circunstância voltaria, não é, a este financiamento, a estas negociações de financiamento, se Moçambique se mantivesse nas condições em que se mantinha, as condições que ditaram a suspensão destes financiamentos. Por um lado. Por outro, isto já abre uma janela, talvez um desafio a Moçambique, no sentido de que há necessidade de continuar com as ações que vêm ditando o regresso da confiança do próprio Fundo Monetário Internacional e, por outro lado,
há que haver transparência em todo o processo de finanças públicas de Moçambique. Logo, sim, é uma boa nova. Exato. Vânia, a mesma questão, coloco assim, que perspectivas podemos ter com a possibilidade de regresso da FMI a apoiar o Orçamento Geral do Estado moçambicano? Bom, essa retoma do FMI, como o Nécio disse, é uma luz para a economia de Moçambique que se encontrava pressionada a quando da suspensão do apoio dos financiadores, tanto do FMI quanto do Banco Mundial, entre outros financiadores. Então, essa luz essa discussão que iniciou no dia 1 de janeiro mostra que há possibilidade de ver um futuro com um crescimento mais sustentável, porque a economia vai poder responder às prioridades que não vinha respondendo, porque ele estava sufocado economicamente, tinha que sozinho de arcar com as despesas. Exatamente, arcar com as despesas. Então, tendo algum apoio, poderá continuar com alguns projetos que tiveram ser suspensos, porque tinham que fazer o serviço da dívida. E penso que sim, é uma boa oportunidade para Moçambique também se redimir e mostrar que mudou de comportamento, né? E tomar como uma responsabilidade ter uma gestão mais transparente dos recursos que possivelmente poderão ser financiados com a retoma do FMI. E eu vou justamente aí no que diz respeito ao fato de que uma das questões que estão em discussão à mesa com os financiadores é o fato da necessidade de haver reformas econômicas em Moçambique. A questão das reformas econômicas tem sido muito abordada ao longo do tempo, de ano em ano, sempre há esta condição. Acredita que Moçambique desta vez está em condições de efetivamente fazer estas reformas, realizar efetivamente estas reformas? Eu penso que sim, porque primeiro só com o sinal que o governo deu, dando início ao julgamento das dívidas ocultas, mostra que há uma vontade de fazer as reformas para ganhar confiança tanto dos investidores que antes financiavam, tanto para um futuro da governação de Moçambique mais transparente e mais próspera, sem corrupção. Exato. Acredita que as dívidas ocultas, esse julgamento também pode ter sido um dos fatores que fez com que o FMI pudesse aproximar a Moçambique, esta decisão? Sim, eu acho que é o fator principal que fez com que o FMI aproximasse e abrisse uma nova janela para financiar a economia. Exato. Nécio, dívidas ocultas. Este caso é um caso jurídico. Acaba impactando no político, acaba impactando em outras áreas. Certo. Se olharmos na perspectiva jurídica, estamos a dizer que o Estado moçambicano poderá... é uma possibilidade. Vamos aventar aqui esta possibilidade. O que se pretende é que as pessoas envolvidas nas dívidas ocultas sejam responsabilizadas, o dinheiro das dívidas ocultas seja ressarcido ao Estado moçambicano. Mas é possível, porque não sabemos o que vai acontecer até lá, que não haja uma sentença favorável a este rastreio, ou talvez seja favorável, mas não se consiga, Moçambique não consiga ainda ser ressarcido na íntegra. Nós estaríamos aqui a celebrarmos algo que se calhar depois amanhã poderá não ser aquilo que nós esperamos, em termos principalmente de ressarcimento do Estado pelos danos causados, danos econômicos. Certo. Se não conseguirmos rastrear e encontrar este dinheiro, nós estaremos a celebrar aqui o julgamento de forma prematura. Bom, do ponto de vista econômico, o que é que acha que isto pode ser? Certo. Primeiro, a questão das dívidas ocultas, por um lado, o possível refinanciamento do FMI às contas do Estado, né? Às finanças públicas, eu não diria que devamos, talvez numa fase agora, celebrar alguma coisa, porque diria que é algo prematuro. Mas
Isto coloca um desafio a Moçambique. Se o Fundo Monetário Internacional decidiu ou vê a possibilidade de voltar a ser financiador de Moçambique, é que Moçambique que nota, conforme foi dito, alguma vontade de transparência. Se está a decorrer esse julgamento, é, mais uma vez, prematuro prever a repercussão do mesmo, a conclusão do mesmo. Entretanto, o simples fato dele estar a existir teria que a condição suficiente para se esperar alguma coisa de bom nele. A nível econômico, sem alguma conclusão, sem alguma conclusão por lado do julgamento, assim como das próprias negociações com o Fundo Monetário Internacional, seria difícil prever de forma concreta, não é? Entretanto, volto a dizer, isto torna-se um desafio em Moçambique no sentido de haver uma postura ainda mais exigente, rigorosa na gestão das finanças públicas e, por um lado, transparência no próprio julgamento deste caso. Só assim que poderemos ter muito melhores expectativas. Exato. E há aqui um TPC, a Vânia aqui referia-se ao fato de Moçambique estar a adotar reformas, o Nestor também esteve neste diapasão. Mas a minha questão é, há uma reclamação pelo fato, alguns economistas, João Mosca, por exemplo, é um dos economistas que defende o fato de que o apoio do FMI no combate à pobreza não tem ido efetivamente para combater a pobreza, estes valores vão para o grande capital internacional, que são as multinacionais estabelecidas em Moçambique. Não é o momento do próprio FMI modificar a sua forma de apoio em termos de financiamento, a sua tipologia, a sua forma de financiamento. E não só Moçambique fazer reformas internas, mas o próprio FMI alterar a forma de apoio a Moçambique. Acredita que este é o momento ou a forma como tem sido no passado pode manter? Muito bem. Conforme disse ainda a princípio, talvez este seria o momento certo para alguma mudança de postura. Por um lado, o FMI e talvez outras instituições pretendem refinanciar Moçambique. Para além de uma postura de financiar o orçamento do Estado, as finanças públicas por outras, poderá, ou há alguma expectativa, ou pode-se desenhar alguma expectativa de tornar-se um orientador das finanças do próprio Moçambique. Porque... não estaria a entrar contra a nossa soberania. O Banco de Moçambique aliás, o Banco de Moçambique é orientador da política monetária, o governo, através do Ministério das Finanças, também tem um papel a dizer em relação aos planos. Se deixarmos o Fundo Monetário também a ditar, isto não poderia falar de um certo intruso, uma intrusão à nossa soberania econômica. Eu não olharia nessa perspectiva. Certo. Felizmente, Moçambique tem sido, e talvez muito bem, um Estado soberano, com suas entidades ou autoridades monetárias, assim como financeira. Entretanto, a postura que poderia se procurar, o próprio Fundo Monetário Internacional poderia procurar, era no sentido de, para além de somente financiar, poderia entrar como um parceiro à aplicação desses fundos financiados. Porque temos observado em alguns pontos uma situação de os recursos que deveriam ser canalizados para alguns setores dados como prioritários, conforme disse, não são talvez adequadamente ou como deveria ser alocados. Então, nesta senda, sim, com alguma convergência de ideias, pode sim o Fundo Monetário Internacional ser um orientador de Moçambique. Não necessariamente entrando em choque com a soberania, mas como um parceiro de crédito. Sim. Muito bem. Vânia, quando o Fundo Monetário Internacional, as instituições creditoras de Moçambique suspenderam a ajuda, estavam a financiar, na altura, 40 e pouco por cento do orçamento geral do Estado, e Moçambique foi gerindo o déficit orçamental ao longo de 2017, 2018 até 2021, aliás, 2022, porque já o orçamento do Estado de 2022, que foi aprovado, já
vem com esse déficit, com a possibilidade da retoma, Moçambique poderá ter uma certa folga em relação ao déficit financeiro do orçamento. Quais são as áreas que acha que devem ser prioritárias em caso de regresso, onde o Estado deve, portanto, incidir com com a possibilidade da retoma, o valor, caso, portanto, da retoma? Quais são as áreas prioritárias que acha que podem ser aplicadas? Bom, com a retoma do financiamento do FMI, como eu disse, antes, com a suspensão, o governo teve de parar de dar prioridade a alguns projetos. Então, os setores prioritários para mim são a educação, a saúde, principalmente, com a ocorrência da Covid-19, a necessidade de se reformar ou de se aumentar a capacidade de saúde, porque vimos com a Covid-19 que o país ainda tem muita dificuldade em responder à demanda em termos da saúde pública. Então, eu acho que é prioritário olhar-se para a saúde e para a educação. Exato. O desvio que tem ocorrido várias vezes, aliás, nem é bem desvio, o que tem ocorrido é que fala-se de que o Estado tem estado a investir muito na segurança, nos serviços secretos, nas Forças Armadas, na polícia. Grande parte do bolo vai para estas áreas. Acredita que ainda é importante, numa situação em que temos o terrorismo em Cabo Delgado? Sim, é extremamente importante, principalmente por causa do terrorismo, sabendo que o local onde está sendo assolado pelo terrorismo é um local que poderá nos dar receitas avultadas futuramente. Então, é necessário investir-se sim na segurança para poder fazer face ao terrorismo que está a assolar o Cabo Delgado e a zona norte do país. Muito bem. São nuances. Quando olhamos a questão do gás, a Vânia aqui abordou a questão do gás natural e esta retoma, a possibilidade de termos o gás, que desafios neste momento podem ser lançados para Moçambique? Para além das reformas que o próprio Fundo Monetário instrui a Moçambique a poder continuar ou a fazer, que outros desafios, refiro-me àqueles que falo das outras partes do tecido econômico financeiro moçambicano, da banca, dos empresários e das demais forças que dependem destas injeções econômicas. Quais são os desafios neste momento para o empresariado, principalmente nacional? Certo. Vou, em primeira instância, tocar a questão do gás, de que falou. O gás natural, a exploração do gás natural, vejo como sendo um setor ou um ponto promissor no que diz respeito à geração de rendimentos, no geral, para a economia, para o setor de investimento público-privado. Por um lado. Por outro, há um desafio que nisso se coloca no sentido de, face a algumas questões ambientais que vêm sendo levantadas, pode ser uma oportunidade de Moçambique em gesto de desafio, tornar o gás natural como uma fonte de geração de energia mais limpa, ambientalmente mais limpa, não é? mais rentável, no setor empresarial em Moçambique. O desafio que se coloca seria o seguinte: face ao que há pouco mencionei, há que criar fontes ou investimentos alternativos para esse desafio quanto ao gás. Por outro lado, está a falar de sairmos da dependência apenas do gás, olharmos para outras fontes, portanto, de financiamento do orçamento do Estado moçambicano, deixarmos da dependência do gás. Se assim for, quais seriam outros setores neste momento, tendo em conta o peso que tem o setor do gás? Qual seria um outro setor que neste momento poderia ser olhado como potencial para poder alavancar a economia nacional? Na verdade, conforme dizia, a partir do próprio gás, investindo em indústria transformadora local, sim, temos possibilidade de algum futuro promissor para a indústria transformadora. Ou melhor,
para o setor empresarial em Moçambique, dada a cadeia de valores que a partir desta indústria de gás, exploração de gás, possa se gerar. Logo, dado o peso econômico no setor empresarial que esta área da economia cria, o investimento em indústria transformadora local, que teria a exportação a bruto, não é? Em alguma medida, sim, é um potencial investimento, é um potencial, ou melhor, é um desafio instalado, na minha opinião. Exato. A questão do endividamento, Vânia, interno, nacional, os estudos mostram que em Moçambique, que o Estado recorreu muitas das vezes à banca comercial para estar numa situação de concorrente com o setor privado. Portanto, o Estado recorre à banca comercial para financiar-se e o endividamento interno acabou chegando a níveis insustentáveis do Estado, e o setor privado também vai à mesma banca comercial para poder pedir financiamentos para também alavancar a sua economia. Acabamos ficando numa situação em que o Estado está a concorrer ele próprio com o setor privado, taco a taco, e isto acaba criando certas situações. Há quem advoga a necessidade do Estado optar mais pelo endividamento externo do que o endividamento interno, porque acaba ficando uma concorrência desleal com o setor privado. Concorda com esta afirmação ou acredita que o Estado não teve opções, tinha mesmo que financiar-se internamente porque externamente as coisas não estavam boas? Realmente o Estado não tinha opções e, por mim, uma das formas de aumentar as receitas do Estado talvez seria aumentar a base fiscal do próprio Estado. Exato. Através da criação de novas fontes de renda, de receitas do Estado. Uma delas seria a exploração de gás, que devido ao terrorismo irá atrasar. Então, a ocorrência da Covid-19, principalmente, foi o que tornou a dívida pública mais insustentável, porque o Estado viu-se na necessidade de fazer algumas despesas que não estavam orçadas, não estavam previstas, o que fez com que ele ficasse numa posição de déficit insustentável. Agora estamos a mais ou menos mais de 90% do PIB em termos de rácio da dívida, o que torna-se insustentável. Então, eu penso que deve-se recorrer ao exterior, mas também tem que olhar pela possibilidade de aumentar as suas receitas internas através da criação de oportunidades de aumento da base tributária. O aumento da base tributária sendo um tubo de escape, a minha questão volta a ser de novo, Vânia, tirando o gás neste momento, porque todas as expectativas estão com o gás. Moçambique está à espera do gás, portanto agora estamos na exploração na área 4, que vai iniciar agora em junho com a Coral LNG, depois vamos à área 1, que a Total disse que é 2024, mas tirando o gás, se ficarmos sem o gás, na equação econômica, se retirarmos o gás, como é que ficamos nós? Desde 75 falamos da agricultura como base de desenvolvimento, depois veio o carvão mineral, no início da segunda década deste milénio, e o gás natural também faliu. A questão do gás também, os próximos tempos, a aposta é nas energias renováveis. Os mercados internacionais, não sabemos daqui a 5 anos como é que vai ser a situação. Talvez com muito gás poderemos não conseguir vender. Então, acabamos criando essas incógnitas. Sem o gás, acredita qual é outro setor que o Estado pode, neste momento, apostar? Bom, fala-se da diversificação como uma forma de não depender somente e correr o risco de olhar só para um setor que depois pode não dar resultados esperados. Como forma alternativa, nosso país é muito rico tem várias potencialidades. Temos turismo, podemos apostar no setor do turismo, temos vários locais turísticos que podem ser explorados, não só turismo externo, mas também podemos apostar em turismo interno.
E também olhar para o setor da agricultura. Temos mais de 13% de terra só em Maputo que não está sendo explorada, terra fértil. Podemos levar a agricultura um pouco mais a sério, porque realmente já se fizeram muitas reformas para a agricultura, tivemos vários programas, vários fundos que foram criados para tentar ter uma agricultura de peso no país, mas até então temos forte dependência de importação para o país de produtos básicos, tomate, entre outros produtos. Então eu penso que podíamos optar pelo setor da agricultura, porque temos terra suficiente, e pelo turismo também. Temos vários pontos turísticos, praias, entre outros parques também que podem ser explorados para portanto, termos aqui... exato. Muito obrigado, Vânia. Muito obrigado. Este primeiro tema praticamente não está esgotado, mas por hora poderíamos assim terminar, tendo em conta que temos mais um para podermos conversar em relação a ele. Esta é a posição dos nossos convidados, dos nossos comentadores desta noite em relação a este primeiro tema, que é a possibilidade de retoma por parte do Fundo Monetário Internacional da ajuda externa ao nosso Orçamento Geral do Estado. Esta ajuda que desde 2016 não é canalizada e que já trouxe danos do déficit orçamental dos sucessivos governos, aliás, dos sucessivos planos econômicos e sociais desde 2016 a 2022. Vamos agora a um breve intervalo e regressamos com o nosso segundo tema nesta noite do Análise Econômica do dia 9 de fevereiro de 2021. Não saia daí, até já. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer, e esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, o melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. Votos de festas felizes e um próspero ano novo. Para vender os teus produtos.
Estamos de volta para o segundo bloco do Análise Económica desta noite, portanto, dia 9 de fevereiro de 2021, este programa que é levado a si, prezado internauta, aqui na FTV, o canal que conversa sobre a economia de forma crua, de forma abrangente, de forma holística e traz dados, e traz debate, e traz, mais do que isso, pessoas que estão, portanto, a navegar na maré da economia, seja no início, seja no meio, sejam também entusiastas com bastante carreira nesta área. Queremos abrir espaço para que todos possam dar a sua opinião em relação aos temas económicos e este é o espaço que é de imensurável abertura para poder receber todos aqueles que querem trazer. Receber é o que está a ocorrer em Dubai, tanto este país dos Emirados Árabes, portanto esta cidade dos Emirados Árabes Unidos, está a receber a Exposição 2020. Este evento deveria ter ocorrido no ano 2020, mas devido à situação de pandemia global, acabou ocorrendo neste mês, portanto, de fevereiro. E Moçambique faz-se presente neste evento através de uma delegação chefiada pela Ministra da Cultura e Turismo, Etelvina Materula, e esta semana, portanto, Moçambique dedicou, portanto, o dia de ontem, portanto, foi dedicado, neste dia da quarta-feira, esta terça-feira, foi dedicado a Moçambique e foram expostos vários produtos. O que vamos conversar em relação a este fato é que, Vânia, comece por si neste segundo tema. Moçambique foi convidado, o primeiro-ministro Agostinho do Rosário convidou os empresários a poderem investir em Moçambique e Moçambique abordou aqui algumas áreas consideradas prioritárias para investimentos necessários no nosso país. Portanto, há pouco tempo no primeiro tema abordou a questão do turismo e esta parece-me também que foi uma das áreas da eleição que o primeiro-ministro convidou Moçambique para poder, convidou os empresários para poderem investir. A minha questão é, falamos também de turismo há décadas e falamos que é necessário investir no turismo, mas efetivamente o que é que está a faltar para esse investimento no turismo? Quais são os passos que acha que ainda não estão bastante consistentes para tornar o turismo como algo de eleição em Moçambique? O que é que falta? Legislação? O que é que falta é financiamento ao setor em termos de orçamento? O que é que falta? A fiscalização? Qual é a sua análise em relação a isto? Bom, eu penso que para termos um turismo um pouco mais expressivo naquilo que diz respeito à sua contribuição no PIB e nas receitas do Estado, é necessário sim fazer-se reformas e políticas que ajudem a atuação do setor do turismo de uma forma um pouco mais robusta, assim posso dizer. E não é só ter em conta o setor do turismo, também temos que ver o setor da cultura também, que é um dos setores que não tem se falado muito e que não tem ganho muita atenção em termos de financiamento. Vários artistas agora com a pandemia foram afetados pela paralisação das suas atividades, e um dos setores também é do turismo, porque com o encerramento das fronteiras foi necessário, alguns turistas encerraram com... Desculpa. Os seus eventos, não, os turistas, neste caso, cancelaram os concertos. Cancelaram as suas reservas. Mas acha que Moçambique tem alguma coisa a vender para o estrangeiro no que diz respeito à cultura? Temos cultura suficiente para vender? Sim, temos vários tipos de... manifestações culturais. Exato, manifestações. E o que é que está a acontecer, o que é que está a ocorrer para nós não conseguirmos alcançar este desiderato? Outros países do mundo estão bem avançados. Vendem a sua cultura, os brasileiros vendem o seu samba, os espanhóis vendem, portanto, também as suas danças. Está aqui a fugir-me a dança famosa dos espanhóis, que é... Os portugueses têm um fado,
Está-me a fugir aqui a Espanha, mas eu vou recordar-me já. Mas eu estava a falar o fato de que estes países vendem as suas culturas. Moçambique, o que é que está a vender em termos culturais? Em termos de turismo é fácil, sabemos, temos boas praias. Mesmo assim, temos dificuldades de vender. E a Vânia continua a achar que ainda é possível o país vender a sua arte, a sua cultura. Sim, é possível. O que acontece é que não há investimento no setor da cultura. Há muita... Eu acho que é cepticismo em como é que a cultura poderia ajudar a desenvolver o país, mas a cultura é que é a imagem de um país. Então, eu acho que o governo deve tomar isso em consideração de forma a dar o apoio necessário para os artistas terem vontade de levar a cultura a um nível mais extremo em relação aos outros países. Eu penso Muito bem. Uma outra área, a área de energias. Se calhar agora conversar sobre a área de energias, hidrocarbonetos, é um pouco escusado, né? Estamos no boom disto. Acredita que também esta área, portanto, vamos precisar de investimento estrangeiro? Muito bem. Primeiro, sim, eu creio que venha sim a se notar a necessidade disso. Primeiro, esta Olhando que já temos multinacionais, temos a Eni, temos aí a Total. certo? São grandes multinacionais e ainda precisamos de mais. Certo. Creio que sim. Primeiro, para além de ser uma oportunidade de intercâmbio cultural, econômico e em demais sendas, é sim oportuno que haja este intercâmbio, diria, em termos mais sucintos, troca de ideias, não é? A nível de energia, hoje em dia fala-se, ou tem-se muito relevado a questão ambiental. Temos sim multinacionais, a exploração de diferentes recursos. A necessidade destes financiamentos, principalmente, ou viria principalmente, na minha opinião, a partir do ponto em que precisamos, ou precisa-se a nível global, de transformação destes recursos, destas energias, numa forma, ou em formas de energias ainda mais limpas, não é? Sustentáveis em termos ambientais. Então, este ponto é, na minha opinião, talvez o núcleo no qual nos deveríamos basear. E olhando o fato de que grande parte dos países, o Golfo Pérsico, de onde está o Dubai e os outros Emirados, Abu Dhabi e outros, são países que, estamos a falar da questão do gás, são certo. países que são grandes exportadores do gás. Ou seja, estamos no mercado em que chegamos na casa do vizinho que faz o que nós queremos fazer e já tem experiência daquilo que nós queremos fazer, certo. E convidamos aos outros para virem ter conosco. Acha que este discurso acaba tendo um certo efeito? Muito bem. Acaba sim tendo algum efeito promissor na medida em que, se vamos, portanto, estamos a lidar com pessoas, conforme disse, experientes na área. Sim. Países que já estão há décadas na questão da exploração de hidrocarbonetos no mundo. Exato. Isso levaria a nós a um aprendizado grande. Porque nós estamos numa situação em que socorremos-nos, ou temos como grande peso a questão da exploração do gás natural. Entretanto, talvez falte-nos alguma inovação, possamos ir buscar destes que já são mais experientes na área. Então, isso sim é uma grande valia, ou melhor, uma mais-valia para Moçambique neste sentido. Exato. 4 áreas são de destaque nesta exposição de Moçambique, portanto, temos... já falamos aqui da cultura e turismo, falamos aqui da energia, há a área de infraestruturas e também fala-se da agricultura. Nós ainda podemos também vender a agricultura moçambicana como um espaço privilegiado em que os empresários possam vir fazer investimentos. Sim. Olhando o fato de que nós internamente, se calhar vendemos a ideia de que nós estamos a aguentar nós internamente, se calhar os anjos, podemos ser salvos pelos anjos de fora.
certamente, porque os de fora já possuem tecnologias que podem ajudar a implementar a exploração agrícola ou a prática agrícola de uma forma um pouco mais moderna, e pode sim ser muito oportuno ter esses investidores de fora para Moçambique, para trazer a experiência, porque Moçambique é um dos países que mais possui terra. No entanto, eles não sabem valorizar ou lidar com esse recurso. Então, com a experiência dos países fora, mesmo do país aqui vizinho, África do Sul, tem uma agricultura um pouco mais desenvolvida, eu penso que poderia sim ajudar no crescimento do setor agrícola do país. E acredita que é uma questão mesmo de falta de uma agricultura moderna, o fato da agricultura estar no estágio em que está? Ou é uma questão de política, ou uma questão de, se calhar, coerência entre a política discursiva e a prática? Na sua ótica, o que poderá estar por detrás do fato da nossa agricultura estar, mesmo com tudo que tem sido feito, ainda abaixo? O que é que está a faltar na própria agricultura para poder desenvolver? Acha que só é a questão da tecnologia ou há outros espaços? Não só. Eu acho que também o fator coerência entre a teoria e a prática, já se fizeram muitas reformas, mas em termos práticos não há aplicação dessas reformas. Não há ação, posso assim dizer. Então, é momento de nós passarmos o que temos em decretos, em papéis, para a prática. E treinar pessoal para poder trabalhar com esses recursos que nós estamos a... Exato. Uma questão também que não deixa de ser importante. No seio do país, temos estado a escutar a juventude, as pessoas que querem investir. Há muitos empresários que dizem, olha, eu estou a tentar investir em Moçambique, mas há um conjunto de barreiras. A legislação não é agradável, não protege o cidadão, o empresário que quer investir. Ora, porque a banca também não dá crédito a quem quer começar a fazer o seu investimento. Há um conjunto de barreiras fiscais, um conjunto de barreiras financeiras, barreiras que permitem com que o empresário não consiga investir. Certo. E nós estamos a pedir que os outros de fora venham investir, mas temos problemas aqui internamente. O que é que acha em relação a este fato? Procede esta medida? Muito bem. De facto, isto denota haver alguma incompatibilidade, não é? O que, conforme disse, é uma oportunidade de alguma mudança de postura nos diversos domínios com os quais estamos a lidar. Porque se até a nível interno existem algumas, diríamos, dificuldades na efetivação de diferentes projetos ou investimentos, não é? Estaríamos então a dizer que, em termos mais sucintos, vamos desiludir os nossos convidados. Logo, isto, mais uma vez, constitui mais um desafio no sentido de deve haver alguma revisão nos processos de instalação de investimentos, no geral, não é? De modo a que, primeiro, incentive a nós, os de casa, não é? Aos investimentos. Segundo, aos que de fora vêm e prometem, por via desta globalização, visitar, entre aspas, não é? Logo, há sim necessidade de um desafio, senão estaríamos a convidar, estaríamos a transmitir uma imagem muito boa quando internamente talvez não transpareça aquilo que pretendamos. Muito bem, é um tema com muito pano para manga, mas os nossos compromissos fazem com que nós tenhamos que colocar um ponto final a esta edição do Análise Económica para esta noite. Quero agradecer a sua presença, Vânia Langa. Pode despedir-se dos nossos internautas. Muito obrigada, mais uma vez agradeço pelo convite e foi bom estar aqui fazer comentários. Exato. Nelson Malela. Certo. De igual forma, muito grato pelo convite. Saudação especial a todos os internautas que nos estão a acompanhar e é sempre ótimo debater assuntos de interesse nacional.
É sempre ótimo debater assuntos de interesse nacional. Aqui na FTV é este o nosso apanágio existencial. Continuamos, através dos vários programas, a podermos debater, conversar e também trazer aquilo que é importante em relação tanto a vários temas. Esta noite foi a economia. Tivemos ainda no dia de hoje um debate sobre vários aspectos, de vários assuntos. Amanhã, no programa Sala de Estar, não deixa de acompanhar, portanto, o Sala de Estar, que vai trazer a Aureamada, a Lixani e também o Custódio Miguel com o programa, portanto, Chá Noticioso, e depois a Vuvuzela e o Jornal da Tarde. E muito bem, à noite, Valor de Macuer, que esteve hoje no Jornal da Noite, também estará para trazer informação de qualidade para si, prezado internauta. Esta FTV, aliás, já ia me esquecendo do entretenimento, o FTV Hits, com Manas, portanto, e o DJ Edilson, que vão trazer-nos também aqui muita música e dança, 16 horas e 30 minutos no nosso canal FTV. Portanto, é um manancial de programas e que a instituição continua a oferecer. Foi um prazer imenso estar consigo aqui no Análise Económica desta noite. Vamos, portanto, ter um contrato para o próximo encontro, marcado para daqui a 7 dias aqui no seu canal de televisão. É um prazer imenso sempre estar contigo. Despedimos-nos com prazer, honra e motivação. Boa noite e bom descanso.